Olá, tudo bem com você? Vamos lá para a nossa leitura de hoje. Hoje é o último capítulo desse livro. Eu tenho recebido alguns testemunhos que têm tocado muito meu coração e me dado, além de fortalecer essa ação de estar gravando aqui para vocês, me dá sentido de continuidade. Então, você sabe quem foi, né? Que foi quem mandou a mensagem, sabe que você tem partilhado comigo as suas experiências, que Deus tem falado no teu coração, curas emocionais, curas na relação com os pais. Então, muitas coisas têm acontecido. Você sabe quem é, né? Então, estou aqui para agradecer. E se você ainda não partilhou comigo, né, por mensagem, no WhatsApp, ali pelo Instagram, o que o Senhor tem falado, né, no seu coração, compartilhe. Porque cada vez que você está falando também aquilo que o Senhor está falando no teu coração, você grava isso mais vezes ainda. Então, não é para levantar o meu ego, nada disso, porque isso é tudo para a honra e glória dele, e é por ele e para ele que nós estamos aqui. Tanto eu sentada lendo para você, quanto você sentada lendo comigo. Não é verdade? É para nós, para todos nós. Então, muito obrigada a você que acompanhou até aqui. Para você que ainda não conheço, quero te conhecer, me manda uma mensagem lá no Instagram, tá bom? Então, que Deus esteja guiando mais uma vez a nossa leitura, falando grandemente nos nossos corações, trazendo cura, esse movimento interno através do Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos ler sobre Vamos à Prática, que é o capítulo 13. Depois também a autora deixa aqui dois anexos. Um deles são para as mães solteiras, ela deixa aqui uma mensagem, e também sobre consequências do aborto. Para quem não sabe, a pastora ela tem um livro só sobre aborto. Então tem vários livros aqui, deixa eu ver se eu encontro. Ó. Ela tem um manual de guerra, tem livro para casamento, tem uma apostila para batalha espiritual, problemas financeiros, aborto, drogas, docinhos e abuso sexual, onde ela conta a história dela, a verdade que me libertou, quebrando paradigmas, autoridade espiritual, que é um livro que eu quero gravar aqui com vocês, autoridade espiritual, e dentre outros. Então vamos lá? Deixa eu partilhar com vocês aqui a tela. Ore a Deus, peça a guiança do Espírito Santo, para que Ele esteja conduzindo essa leitura e falando em nossos corações. Capítulo 13, vamos à prática. Deixa eu tomar minha água aqui. Já pegou tua água? Teu caderninho de viagem, com as suas anotações, tua Bíblia, para você pausar e sempre ir conferir se realmente aquilo que está aqui, está no livro, fala, né, na Bíblia, e não só por isso, mas para que você também possa acompanhar na tradução da Bíblia que você tem, né, se Deus traz outro discernimento através das traduções também. Vamos lá. Essa altura você já deve ter o entendimento de que você não é servo de Deus, mas filho. De que a filiação celestial é o propósito eterno de Deus para a sua vida. E que o seu relacionamento com o pai biológico irá influenciar de forma positiva ou negativa o seu relacionamento com o pai celestial. E, portanto, aqueles que tiveram uma referência de paternidade terrena deturpada precisam liberar o perdão aos seus pais biológicos para que experimentem, de uma vez por todas, a maravilhosa paternidade de Deus. A autora aqui fez um resumo para que nós possamos entender que, para experimentar a maravilhosa paternidade de Deus, nós precisamos liberar o perdão para os nossos pais biológicos, não é? Sendo assim, agora quero lançar três desafios, sendo o primeiro direcionado apenas aos pais, com o intuito de que você dê prosseguimento a essa leitura por toda a sua vida, através da prática diária desses exercícios espirituais. Então, pegue a caneta, pegue o teu caderno, ou faça a referência aí dentro do teu livro mesmo, se você tem um livro físico, mas não deixe de anotar para que você coloque isso em prática. Né? Tanto que o intuito do nosso Clube do Livro, né, o propósito principal do Clube do Livro é aprender a palavra, praticar e depois ensinar, né, passar à frente. Então vamos lá, aprender e praticar. Primeiro ponto, revele o coração de Deus Pai aos seus filhos.
primeiro desafio, conforme mencionei, é totalmente direcionado. Espera aí que eu estou confirmando se está gravando aqui. Hoje eu tenho medo de não sair o áudio. É totalmente direcionado aos homens que já exercem a função paterna. Agora, você já tem a ciência de que seu comportamento enquanto pai pode facilitar ou atrapalhar o relacionamento com seu filho, de seu filho com Deus Pai. Que grande tarefa é a sua. Com isso, tenha sempre em mente que os seus filhos são muito mais importantes do que os seus negócios, o seu rebanho ou qualquer outro bem, pois são a herança que Deus te deu. Quando o grande dia do Senhor chegar e você se encontrar com seu Criador, ele não irá te perguntar se você sobre a quantidade de ovelhas que você cuidou. Me perdi aqui. Quantos imóveis você teve ou quantas línguas você se tornou fluente. Mas ele perguntará: o que você fez com a herança, que são os filhos, que eu te dei? Que a resposta possa ser: eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte Sião. Aí está a referência, olha, Isaías 8:18. E aí eu indico que você vá até o texto, né, use das plataformas de ajuda, como o ChatGPT, o Google, para você pesquisar qual é o contexto, faça uma exegese limpa, né, busque a hermenêutica deste texto, pesquise também, como esse texto diz na teologia sistemática, quais os pontos da Bíblia que esse texto pode também incluir para você poder entender melhor. Então, faça uma pesquisa bem ampla de todas as pesquisas que você for fazer na Bíblia, principalmente sobre essas referências, para que Deus te dê mais entendimento, mas que esteja realmente centrado naquilo que a mensagem da palavra de Deus quer nos passar e não um texto fora de contexto, por exemplo, né? Não estou dizendo que esse é o caso, mas eu quero te orientar a isso, para que Deus, as pessoas para Deus, as pessoas possuem muito mais valor do que as coisas. Portanto, a sua maior herança são os seus filhos. Lembra que lá no início a autora diz que nós recebemos nossos filhos como presentes de Deus, né? Os filhos são herança do Senhor. A palavra de Deus diz. Sendo assim, o desafio que eu te proponho é que você, pai, comece a exercer uma paternidade que revela um Deus amoroso aos seus filhos. A partir desse momento, passe a premiá-los mais do que puni-los. Diga a ele o quanto você o ama. Se você já fez isso, então aumente a quantidade de vezes por dia no que diz, no que você diz, eu te amo, meu filho. Ore por ele, abençoe-o, seja mais, abençoe-o, seja mais carinhoso, beije, abrace e invista um tempo de qualidade com seu filho. Você fará isso independentemente da idade dele, se é ainda uma criança ou um adulto casado, porque ele é o bem mais precioso que você tem neste mundo. Aqui a autora está dando orientações aos pais, né? E se eu te mostrasse as mensagens que eu troco pelos aplicativos de celular com meu filho, Léo, aposto que ele ficaria corado de vergonha. Qualquer pessoa que ler as nossas conversas pensará que eu só posso estar falando com uma criança de 6 anos de idade. Mas eu fico me questionando sobre por que as pessoas têm esse preconceito. Será que só podemos ser carinhosos com as crianças? Por que não com o adulto? Se você era uma pessoa que tinha esse paradigma, destrua agora mesmo e saiba que você pode sim demonstrar o carinho de pai por toda a vida. Se você nunca agiu assim, então esforce-se para começar a agir. Não pense que o fato de seu filho saber que você o ama tira a necessidade da expressão do amor. O seu filho precisa sentir esse amor, pois isso facilitará o acesso dele ao coração de Deus. A Bíblia diz que não somos mais servos e sim filhos. Portanto, se você deseja que seu filho viva essa realidade, você precisa produzir isso nele. Faça isso pelo teu filho e facilite-o a entender Deus como Pai. Ponto 2. Mude a sua maneira de orar. A segunda tarefa é destinada a todos nós, pais, mães e filhos. Leia a seguinte oração:
Senhor, ó Senhor da glória, os céus proclamam as suas obras, as obras das suas mãos, toda a terra está cheia da tua glória, seja entronizado entre as nações, em nome de Jesus, amém. Este é o modelo de oração farisaica, religiosa. Portanto, se você se identificou com a sua própria maneira de orar, eu te desafio a mudar agora mesmo. Comece a partir de hoje a conversar com Deus como um pai e não como um Deus distante. Sentado num alto e sublime trono, lembre-se dos versículos que tanto mencionamos no decorrer deste livro. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és servo, mas filho, e se és filho, também és herdeiro de Deus por Cristo. Gálatas 4, do 4 ao 7. Vai lá na sua Bíblia, não tenha pressa, e veja como que a sua tradução traz esse texto. É do agrado do Pai que chamemos de Abba, Pai. Eu compartilhei com você o comportamento do meu filho quando ele entra no meu quarto. Uma das coisas que é comum dele fazer é abrir meu frigobar e pegar um iogurte para beber. Mas imagine se, ao invés dele fazer isso, naturalmente ele dissesse: Ó Senhora, minha mãe, a senhora permite-me abrir o seu refrigerador e sacar uma bebida láctea de morango? Você chamaria isso de intimidade? É claro que não. Mas o curioso é que às vezes tratamos Deus desta forma. Fazemos orações que mais parecem um discurso direcionado a um juiz, quando temos a descrição na própria palavra de um modelo de oração deixado por Cristo, que começa assim: Pai Nosso. Mateus 6:9. Portanto, atreva-se a conversar com Deus como o filho conversa com o pai. Esforce-se para desenvolver um relacionamento mais íntimo com seu pai, compartilhando com ele as suas questões diárias, os seus sentimentos, perguntando a opinião dele, até mesmo nas coisas mais simples do dia a dia, por exemplo: Pai, eu vou ao trabalho agora, preciso que o senhor vá comigo. Assim tudo será melhor. Pai, o trânsito está intenso, mas se o senhor estiver comigo, eu não vou me estressar. Pai, eu vou dormir, mas o senhor não vai, fica aqui comigo, etc. Converse com Deus sem deixar que a barreira da religiosidade te impeça de alcançá-lo. Não estou dizendo que não deve haver reverência. Sabemos que Ele é Deus, o Senhor Todo-Poderoso, mas Ele também é Pai. O Senhor é Deus e Pai. E aqui eu queria fazer uma observação que não adianta nada essa leitura entrar nos nossos ouvidos e até mesmo o Senhor, o Espírito Santo, fazer toda o tocar, né, fazer trazer essa consciência, mover coisas no nosso coração sem que possamos, sem que a gente dê o nosso passo. Nós precisamos fazer aquilo que cabe a nós fazer. Então, faça essa oração, né? Tenha treino com isso. Se você não lembrar, faz que nem eu no início, eu escrevia. Se você vê a primeira aula aula não, a primeira leitura do livro que eu fiz, que é com o livro Cristo, aquele que cura, na hora das orações, que nós fazíamos orações no início e no fim, eu escrevia. Eu fazia a oração, mas eu transcrevia ela, e depois, na hora que eu estava com as pessoas, eu lia aquela oração. E as pessoas viam que eu estava lendo, mas por quê? Porque naquele momento eu ia esquecer, por causa do nervosismo de estar aqui na frente de outras pessoas, né? Naquela época eu ainda gravava com mais pessoas. Então não há problema. Se você agora não sabe como se falar com Deus Pai, como um pai, escreva a tua oração, como se você estivesse mandando uma carta para ele. E quando você for orar, comece a orar lendo aquilo, mas que aquilo não se torne uma reza, né? Que se torne realmente aquilo que vem do teu coração. E com o tempo, você não vai precisar mais disso. Isso é só uma forma que eu encontrei. Então eu estou te passando a minha experiência, não é uma verdade absoluta e nem uma coisa que você precisa seguir, né? Mas que me ajudou e eu quis compartilhar com você. Né? Trate o seu filho como uma referência de Deus na vida dele, se você é homem. Se você é mulher, trate sua filha, seu filho, como uma referência do Espírito Santo na vida dela, na vida dele. Então faça a tua força, o teu esforço, porque o Senhor vai fazer aquilo que depende dele. Mas o que depende de você, ele vai deixar você fazer.
Então, se você não der o seu passo, aquilo que você precisa fazer, não vai mudar muita coisa na sua vida. Então, depende de você. Tudo que depender do Senhor, eu creio e sei que Ele fará, como Ele já está fazendo com essas leituras. Mas coisas que dependem de você, Ele vai esperar com que você faça. Tá bom? Recordo-me do dia em que meu filho Léo me perguntou, assim que se converteu: Mãe, eu não sei muito bem como orar. E eu lhe respondi: a oração é uma conversa. Converse com Deus como o filho conversa com o pai. É assim que se ora. Antigamente eu tinha uma religiosidade tão grande que hoje eu não quero perder um segundo sequer sem intimidade com Deus. Então eu costumo fazer orações seja onde eu estiver, e as pessoas devem pensar que eu estou falando sozinha. Mal sabem elas que eu estou falando com o meu pai, meu papai. Quando desenvolvemos uma intimidade tão grande com Deus, somos capazes de conversar com Ele como se Ele estivesse materializado ao nosso lado. Mas até chegar a este nível, é necessário exercitar essa intimidade diariamente. Portanto, a partir de agora, quando você for dormir, lembre-se do seu pai. Papai, cuida de mim enquanto eu durmo. Lembre-se dele ao acordar. Bom dia, meu pai. Como é bom acordar e ter o Senhor comigo. Por fim, quero partilhar algo que sempre acontece comigo, para que a sua fé seja edificada. Toda vez que eu saio de casa com a minha caminhonete, apesar da minha baixa estatura, eu sempre gostei de carro grande. Eu oro e peço para Deus reservar uma vaga do tamanho do meu veículo para mim. Eu falo com Ele como meu pai. Até hoje, nunca deixou de reservar uma vaga grande, no exato lugar em que eu preciso. Comece a partir de agora a mudar a sua forma de orar. Lembre-se que você é filho e tem livre acesso ao Pai. Considere o seu irmão como um irmão de verdade. Esse é o terceiro ponto. Você lembra da parábola do filho pródigo? Se achar necessário, retorne ao capítulo 7 da gravação 5, 6 e 7 para vê-lo novamente. No caso aqui, assisti-lo novamente. A verdade dessa história é que o filho mais velho sabia que era servo, mas não sabia que era filho. Simplesmente porque ele não considerava o seu irmão como de fato um irmão. Ele não tinha um coração de irmão porque ele não teve primeiro o coração de filho. Ele não recebeu do outro como irmão porque ele não recebeu o pai como pai. Hoje mesmo eu estava falando com uma cliente referente às posições erradas que nós assumimos durante a nossa vida na família. Imagine uma filha cuidando da mãe como se fosse uma mãe. Então, se eu sou mãe da minha mãe, quem é minha mãe? Imagine eu colocando-me ao lado do meu pai para defendê-lo de minha mãe, ou vice-versa, colocando-se ao lado de minha mãe para defendê-la do meu pai. Então, se eu defendo ela do meu pai, eu também não tenho a liberação para amar o meu pai. Então, quem se torna meu pai? Será que eu estou me colocando do lado de minha mãe como se fosse o protetor dela, o pai e a mãe? Será que eu estou vendo a minha irmã de fato no meu lugar, como irmã mais velha ou irmã mais nova, se for o caso? Será que eu estou do lado do meu marido, ou você, homem, está do lado de sua esposa, realmente como marido dela, ou como um pai, ou como um filho dela? Ou será que você, mulher, está do lado do teu marido, como esposo, como o provedor do lar, como auxiliar, você como auxiliar do lar, né, da missão dele, está cuidando de uma missão, ajudando ele a cumprir missões aqui na Terra? Ou você está no lado dele como a esposa que manda, ou a mãe, né, dele, ou a irmã, não sei. Só sei que esses lugares que nós colocamos, nos colocamos muitas vezes achando que nós podemos salvar o outro. Lugar até mesmo que a gente se põe na vida do outro como salvador, tirando o lugar e o papel de Jesus Cristo nisso, no qual ele já fez para salvar todos nós. No lugar que não é nosso. Isso desestabiliza, desestrutura toda a nossa família e as nossas gerações. Porque, olha, aqui mesmo a autora fala: eu não tinha um coração de irmão porque ele não tinha um coração de irmão porque ele não teve primeiro um coração de filho, né? O filho pródigo. Então ele não tinha um coração de irmão porque ele não se sentia filho do pai. Então, se ele não se sentia filho do pai, ele também não considerava o irmão dele como irmão.
Aí já começa todas as desestruturas dentro de um lar, certo? Ele também não recebeu o outro como irmão porque não recebeu o pai como pai. Percebe? É toda uma desestrutura. Então hoje você perceba onde que está a sua posição frente à sua mãe. Será que quando você liga para ela, você liga para ditar aquilo que ela deve fazer, o que ela deve ter feito, o que está certo na vida dela, o que está errado? Será que nesse momento, quando você está ditando o que ela deve fazer ou não, você não está infringindo uma lei de hierarquia, de filha, de postura de filha? Claro que você pode dar sempre dicas daquilo que seria legal ela fazer, é propor, não impor. Você tem que saber o seu lugar, porque quando você sai desse lugar, tudo desestabiliza na sua vida. Tudo. Deus é um Deus de ornamento, de tudo, tudo foi construído, tudo, nosso corpo funciona, tudo certinho, é tudo, cada coisinha no seu lugar. Imagine que ele colocasse o coração no lugar do pulmão e o pulmão no lugar do cérebro, né? Seria uma coisa estranha de se pensar. Não, ele colocou tudo no lugar certo. Então, nós precisamos ocupar os nossos devidos lugares. Nós não podemos estar salvando a nossa mãe, principalmente como filho mais velho, ou filho homem, principalmente, assume muitos desses lugares. Muitas vezes acabam não priorizando a sua família, que é a família atual, que é a sua esposa e seus filhos, que não são casados ainda, porque depois que são casados, eles já têm a família deles, mas colocando a mãe como prioridade em cima da relação. Será que isso não vai acarretar em problemas? Será que de fato você realmente consegue salvar a tua mãe ou teu pai? Isso tudo nos gera muitos questionamentos, mas abre nosso entendimento e faz com que possamos corrigir a nossa posição. Se os seus pais não estão no lugar certo, o teu irmão não está no lugar certo, o teu marido não está no lugar certo, ocupe o teu lugar, que é o único que você pode ajustar. O do outro é o do outro. Portanto, nós só nos tornaremos irmãos uns dos outros se Deus for o meu pai e o seu pai. Se Deus for o meu e o seu pai. Aqui também diz, por exemplo, sobre uma igreja dividida. Assim como uma casa fica dividida quando nós não estamos no nosso lugar, uma igreja dividida também fica quando não tem Cristo no centro. Então, se eu não tenho Deus e Cristo ali no centro daquela igreja, daquela instituição, daquele corpo, os membros eles ficam divididos entre si também, não é? Caso contrário, não seremos irmãos e as nossas palavras não passarão de jargões evangélicos, tais como meu irmão, irmã, a paz do Senhor. Vazio, né? Graça e paz, a paz, a paz. É vazio, não carrega realmente a paz, né? Aquele símbolo que Jesus falou, se você entrar na casa, né, declare a paz. Se eles não responderem, volte com ela para a tua casa. Eu estou parafraseando, mas é mais ou menos assim que está no texto. Você já reparou que você já parou para pensar que essa não é apenas uma forma carinhosa de se referir ao outro, mas é o que verdadeiramente somos, irmãos? O problema é que muitas vezes só falamos da boca para fora e não nos importamos com a saúde física, emocional e espiritual dos nossos irmãos. Meu desejo é que não sejamos mais como o filho mais velho da parábola do filho pródigo, e que não se preocupava com a vida do seu irmão, mas que sejamos como os nossos, com os nossos irmãos, a ponto de chorar com aqueles que choram, rir quando eles se alegram. Assim, os conflitos do meu irmão serão do meu interesse. Suas dificuldades serão importantes para mim e a sua vitória será a minha alegria. Precisamos cultivar um coração de filho em relação ao pai e de irmão em relação àqueles que também são filhos de Deus. Para isso, irei propor esta última tarefa. A próxima vez que você for à igreja, eu quero que você vá direto ao encontro daquele irmão e irmã que você nunca falou antes e o abrace. Converse, beije e comece a desenvolver uma verdadeira amizade com ele. Se você não sabe muito bem como iniciar uma conversa com alguém que você não conhece, eu vou te explicar como fazer. Na verdade, é bem simples. Você só precisa ir até a pessoa e dizer assim: você é meu irmão e minha irmã, filho do meu pai ou filha do meu pai, e por isso eu quero te abraçar como um irmão abraça um irmão. Vamos tentar fazer isso?
Então, consegue se comprometer com isso, com esse exercício hoje? O que você acha de eu e você, da próxima vez que formos na igreja, nós chegarmos para uma irmã, mulheres, irmã, e falar: irmã, você é filha do pai, do meu pai, e por isso eu quero te abraçar como uma irmã abraça a outra irmã. E prestar atenção no que acontece, tanto na irmã quanto dentro do nosso coração? Ou se você é homem, né? Também fazer o mesmo exemplo. Agora ela quer apresentar aqui uma conclusão do livro. Chegamos ao final deste livro e eu quero te fazer duas perguntas bem simples. Quem é você? Pausa esse vídeo, escreva no teu caderno ou no teu livro. Quem é você? Depois no final, né, que você já está comigo nesse livro, foram 155 páginas lidas, então você já consegue dizer quem é você? Quem é Deus? Tem duas respostas bem simples, mas você pode colocar aquilo que você entender. Se você respondeu na primeira pergunta que você é filho de Deus, e na segunda que Deus é Pai, então o objetivo deste livro foi alcançado. Implantar no seu coração a certeza da paternidade divina. Mas se por algum acaso você ainda não soube responder, eu sugiro que você retome essa leitura e invista tempo de intimidade com o Senhor, para que Ele te traga essa revelação. Então, se até o encontro deste livro agora, do, no 13º, né, capítulo, no capítulo 13 que nós estamos agora, você ainda não tem convicção de que você é filha e que Deus é pai, e é pai amoroso e é justo, eu indico que você espere passar mais uns dias, pega a playlist do Paternidade e inicia de novo, desde o capítulo 1 até o 13. E deixe essas palavras falarem no seu coração. Essa é a segunda vez que eu leio esse livro com vocês. Então, a primeira vez que eu li, confesso que o Senhor trabalhou muito no meu coração. Nessa segunda vez, o Senhor continua trabalhando no meu coração. Então, você não vai se arrepender. Mas, por algum acaso, você não souber responder, intimidade com Deus, ok, te traga essa revelação. No mais, tenho fé e convicção de que as feridas da sua alma, causadas pela orfandade, já estão sendo tratadas pelo Espírito Santo. Outra coisa, dê tempo. As coisas não são assim. Dê tempo. Deixe essas palavras reverberar dentro de você. Dê tempo para o Espírito Santo trabalhar, até mesmo porque você precisou aprender, você vai precisar praticar, e depois você vai ensinar outras pessoas e vai gravar 2 vezes mais isso na sua vida. Por isso eu profetizo com ousadia e a cura das tuas emoções, a quebra de todo espírito de orfandade e desaparecimento de toda insegurança a respeito do amor do Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Vamos pegar aqui essa profecia para nós? Eu profetizo com ousadia a cura das tuas emoções. Fala assim, ó, coloca a mão no teu coração, fala: eu profetizo sobre a minha vida a cura das minhas emoções, a quebra de todo espírito de orfandade e o desaparecimento de toda insegurança a respeito do amor do Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Fala de novo, coloca a mão sobre a tua cabeça. Eu profetizo com ousadia a cura de todas as minhas emoções, a quebra de todo espírito de orfandade, o desaparecimento de toda insegurança a respeito do amor do Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Amém. E eu concordo com a tua oração, minha irmã, meu irmão, eu concordo. Nós ligamos aqui na terra e o Senhor liga no céu. Eu concordo com a tua oração em nome de Jesus. Amém. Sinta-se a partir de agora e para sempre como filha e filho amada, amado do Senhor. Prepare-se para experimentar a alegria de ter um relacionamento paternal com Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ainda que você tenha sido abandonado pelo seu pai biológico, tenha certeza de que o Senhor jamais abandonou. Isso está em Salmos 27:10. Leia Salmos 27 inteiro.
e que Ele tem muitos sonhos e projetos para a sua vida. Jeremias 29:11. Leia Jeremias inteiro. Não se esqueça jamais do valor que você tem e de quão preciosa você é aos olhos do Senhor. Salmos 17:8. Ademais, profetizo em nome de Jesus que os céus se descortinem sobre a sua vida e que se rompa a parede que antes te separava de desfrutar a intimidade do Senhor. Eu também, Juliane, profetizo sobre a tua vida que está assistindo neste momento, em nome de Jesus, que os céus descortinem sobre a tua vida e que se rompa a parede que antes te separava de desfrutar a intimidade com o Senhor. Creia em nome de Jesus, receba isso em nome de Jesus. Creia que a partir de agora haverá um divisor de águas em sua vida espiritual e você passará a ver Deus como nunca havia visto, antes havia visto. Se até este momento você apenas havia se relacionado com Deus como seu Senhor, sinta-se livre para desfrutar de uma intimidade arrebatadora no qual você poderá sentir-se à vontade o suficiente para chamá-lo de Abba Pai. Faça isso. Chame Pai, meu Pai. Obrigada, Senhor. Deus, meu Pai, meu Senhor, meu Salvador, Papai, Paiinho. Use aquelas palavras, nós lemos aqui nos capítulos anteriores, né? Papai, Paiinho. Então, use essas palavras. Traga isso para a tua cabecinha. Deixa essa palavra ser normal na tua boca. Por isso, eu gostaria de fazer uma breve oração com você. Se você quiser neste momento, é uma oração bem curta também, feche os seus olhos e fique só ouvindo a minha voz e coloque as suas mãos no coração, ou na tua mente, aqui na tua cabecinha, onde você quiser colocar as mãos assim para profetizar sobre isso também. É a oração da pastora Tânia Teresa, faço também das palavras dela, a minha também oração para a tua vida. Pai, eu sei que a minha Pai, eu sei que as minhas palavras não têm poder de convencimento. Por isso eu te peço em nome de Jesus, que fale diretamente com o coração do teu filho e da tua filha nesta hora e que traga convicção de que ela, ele é seu filho, é sua filha, uma filha amada, e eu te peço ainda que ele ou ela possa a partir deste momento ouvir a sua voz de uma forma clara e indiscutível. E por fim, faço a oração de Paulo a minha, pois, pois por isso também, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para que com todos os santos não cesso de dar graças a por vós, fazendo menções de vós nas minhas orações, para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos dos vossos corações, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Em nome de Jesus. Amém. Essa oração está em Efésios 1, 15 e 18. Leia como que está a sua tradução. Olha que linda essa oração de Paulo. Ele fala para trazer a esperança do chamamento, no qual a grandeza da glória é da herança dos santos. Nós somos filhos e nós temos herança, herança em Cristo Jesus. Amém? Uma palavra para as mães solteiras. Eu emprestei esse livro aqui para uma amiga e eu escrevi aqui, ó, essas palavras são para você, mas eu acho que ela não chegou a ver. Então, essas palavras, se você é mãe solteira, essas palavras são para você. Eu não poderia finalizar esse livro sem dedicar algumas páginas exclusivas às mães solteiras. Mulheres que estão criando seus filhos sem a presença do pai. Portanto, se você se enquadra neste perfil, o meu desejo é que este ensinamento chegue ao seu coração como um alerta para que você repense a maneira com qual tem revelado aos seus filhos a imagem do pai deles. Quando um casamento acaba, seja por qual razão for, não entrarei no mérito da questão, é comum que o homem vá embora e a função de criar os filhos passa a ser exclusiva da mulher, que acaba nutrindo um sentimento de raiva contra o seu ex-marido. Então,
ela começa a produzir no coração dos filhos uma aversão ao pai, dizendo palavras como: o seu pai não presta, o seu pai é um canalha, o seu pai nos abandonou, etc. Mas ela não sabe o mal que está fazendo na vida de suas crianças e as consequências disso no futuro. Sendo assim, o conselho que eu quero te dar é que você comece, a partir de hoje, a levar o coração do seu filho ao coração do pai. Olha o papel do Espírito Santo, né? Por isso que a mãe representa o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva ao coração do pai. Por isso, mostre a ele que o pai dele é um herói, independentemente se ele tem se comportado como o vilão da história. Diga palavras positivas acerca do pai e explique ao seu filho que houve sim um desentendimento entre vocês, quanto casal, que culminou no divórcio, mas isso não tem nada a ver com a criança. E que ele ainda deve honrar o seu pai como um pai, porque são desses incentivos que o seu filho precisa. Caso contrário, você estará cooperando para que o mesmo cresça como órfão espiritual. E aí, essa cooperação, você vai estar cooperando com quem? Com Deus ou com Satanás? Você aqui não está levando o filho para o pai para benefício do pai. Não, você está levando o filho ao pai para benefício do teu próprio filho, referente à relação dele com Deus Pai. Olha aí, até nisso, as mães têm esse papel de levar, de dar liberdade aos filhos para crerem, para terem essa entrega totalmente a Deus. Se você hoje é o filho que a mãe criou com essa aversão do pai por causa das dores dela, pense nisso, tome a consciência disso e não de uma forma que você vai ficar culpando a sua mãe e usando isso como muleta na tua vida. Mas tome consciência de que talvez você esteja longe da casa do pai e de Deus Pai por causa da influência de sua mãe. Então, tomando a consciência disso, cabe a você mudar isso, né? Você é independente, você já é adulto, então você pode fazer suas escolhas. No livro De Volta ao Coração do Pai, de Teoma Nunes, a autora relata parte do seu testemunho, em que é abandonada pelo marido quando estava grávida de trigêmeos. Ó, tem aí a indicação de um livro para você que é mãe solteira, né? Que você pode trazer aqui muitos ensinamentos para o teu coração que o Espírito Santo pode falar para você. Então anote o nome do livro. Ou você que trabalha com mulheres, não é? É um grande entendimento e conhecimento que você vai ter para poder ajudar mais mulheres. E foi somente 2 anos após ter concebido os bebês que o pai conheceu as crianças. No entanto, essa mulher conseguiu fazer com que os seus filhos amassem aquele pai, e isso fez toda a diferença. Ela também descreveu um acontecimento que muito chamou a sua atenção. Quando uma de suas crianças estava na sala brincando, ao passo que muitas pessoas à sua volta falavam continuamente barbáries acerca do pai dela. Até que um dia, de tanto a criança ouvir essas palavras, ela questionou a mãe: Mãe, você gosta de mim? E quando ela respondeu que sim, a contestação de sua filha lhe fez em seguida a marcou. A contestação que sua filha lhe fez em seguida a marcou. Mas em mim existe metade do meu pai. Eu sou metade sua e metade dele. Como que você pode ter tanta raiva dele e gostar de mim? Até a genética, né? O DNA fala que você é 50% pai e 50% mãe. Seu filho tem 50% de você, 50% do teu marido, seu ex-marido. Se você odeia o pai, o pai do filho, você odeia metade de quem teu filho é. Preste atenção nisso. Lembro-me também perfeitamente das palavras negativas da minha mãe a respeito do meu pai. Seu pai não presta, não vale nada. Tudo isso cooperou para produzir em mim uma rejeição ao meu pai. Era como se ela, inconscientemente, tivesse me convocado a tomar um partido dela e não dele, como se fosse uma forma de competição. E hoje eu sei o quanto isso me prejudicou,
pois arrancou de mim algo muito valioso que eu poderia ter vivido, um relacionamento com o meu pai. Tendo em vista isso, eu peço a você, mãe solteira, que não ministre essa versão ao pai na vida de seus filhos, porque um relacionamento ruim que culminou no fim de um casamento, não é capaz de ferir a paternidade. Ainda que haja divórcio, um pai não deixa de ser pai. Dessa forma, busque alimentar a mente da sua criança com pensamentos positivos sobre o pai dela, pois isso ajudará a ter um bom relacionamento com o pai, ao mesmo tempo que facilitará o contato com Deus. Mas o que fazer quando o pai não quer ter contato algum com o filho ou a filha? Eu acredito que essa foi uma das questões, das tuas questões, quando nós começamos a ler sobre este capítulo. E a autora já sabia disso e deixou aqui. Neste caso, eu quero retomar ao ponto de que aquele que joga algo valioso fora é quem está perdendo, pois o objeto continua tendo o seu valor. Lembra do capítulo anterior que nós falamos? Ela falou sobre o anel de ouro. Quem joga um anel de ouro, quem perde é a pessoa que jogou. O próprio objeto não perde o seu valor. Logo, se o pai realmente abandonou seu filho ou filha, então é ele quem está perdendo, pois a vida de um filho é a maior herança de um homem. Dessa maneira, o que você pode e deve fazer é produzir no coração do seu filho o sentimento de valor que ele possui. Então, se isso aconteceu, se é o próprio pai que não quer vir ao filho, não quer aceitar o filho, então o papel da mãe é produzir no coração do seu filho, da sua filha, um sentimento de valor que ele possui, principalmente sabendo que ele é a imagem e semelhança de Deus e o nosso valor está nisso, né? Por sermos a imagem e semelhança do Senhor. Há alguns anos, a notícia que uma criança foi jogada na lagoa de Pampulha, em Minas Gerais, Belo Horizonte, tornou-se manchete em muitos jornais. Tratava-se de um recém-nascido que foi jogado nessa lagoa, dentro de um saco de lixo, e foi achado por um bombeiro. Posto isso, eu te pergunto: quem você acha que perdeu? A mãe que jogou a criança fora ou a criança? Claro que foi a mãe. Hoje essa criança está adotada em um lar e é muito bem cuidada e amada. Logo, não é um fato de você ter sido jogado fora que faz com que você perca o seu valor. É preciso que você tire isso da mente uma vez por todas. Ah, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, foram dirigentes da minha criação, então isso desvalorizou você, então você precisa voltar na leitura desse livro ainda, se ainda existir essa crença dentro de você, e perceber que o seu valor não está nisso. É como a história da joia. Essa história da joia, ela mata tudo essas crenças que nós temos dentro de nós erradas. Nós precisamos saber que não perdemos o valor pelo que fizeram com nós. As pessoas que perderam, né? A nossa amizade, o nosso companheirismo. Todavia, se houve uma possibilidade mínima de você restaurar, se houver alguma possibilidade mínima de você restaurar o relacionamento entre o seu filho e o pai dele, faça de tudo para conseguir. Mas se isso estiver além do seu alcance, saiba que não é o seu filho que está perdendo com isso, e sim aquele que o abandonou. Imagina que ele não vai participar das datas comemorativas, não vai ver o seu filho andar de bicicleta, nem tirar a carta de motorista, não vai ver ele namorando, passando no vestibular, fazendo uma faculdade, a formatura, não vai ver ele casando, não vai vendo ele ter o primeiro filho dele, não vai participar das festas, da comunhão. Ele perdeu. Agora o anexo 2. Consequências do aborto. Respira fundo, tome sua água e vamos lá. Já estamos acabando. A respeito do aborto, eu tenho alguns pontos a tratar. No capítulo 12, abordei sobre características de um pai, dentre elas a autoridade. E fiz uma analogia entre a autoridade de Deus e a autoridade abusiva. Aprendemos com isso que o não de Deus possui um perfil protetivo, pois quando ele diz não matarás, por exemplo,
Ele não está preocupado com quem morre, mas sim com aquele que cometerá o homicídio. É exatamente esse entendimento que eu quero fazer com a questão, trazer com a questão do aborto. Imagine um relacionamento promíscuo, promiscuidade, né? Em que a mulher engravidou e, quando completou um mês de gestação, decidiu abortar. A pergunta que eu te faço é: essa atitude gerou alguma complicação para o bebê, o feto? Eu te garanto que não, pois ele nem sequer viu a luz do sol, mas o seu espírito já voltou direto ao coração de Deus e o corpo ao pó. Em outras palavras, ele foi para o melhor lugar do universo. Mas agora o que eu te faço é outra pergunta. A mãe passou a ter conflitos após este ato? Com certeza. E eu sou prova disso, não porque cometi, graças a Deus, o Senhor não me permitiu nunca fazer isso na minha vida. Tenho duas filhas maravilhosas, só de duas gravidez, mas tenho muitos casos em terapia, em consultório. Muitos casos, desde esses 6, 7 anos que eu tenho atendido. Recebo muitas confissões dentro do consultório, muitas vidas amarradas na escuridão, né, com procurações na mão de Satanás para cobrar aquilo que ela fez, derramamento de sangue dentro do útero dela, complicações com as crianças que estão geradas dentro desse útero. E eu confesso para vocês que não é não é falta desses conflitos aí para quem comete essas questões, tá? Mas o Senhor tem perdão para todos, para todos. O meu pecado não foi menor e nem maior de ninguém. São todos pecadores. Todos precisamos de arrependimento e graça, né? E misericórdia sobre a nossa vida. Todos nós. O aborto traz inúmeras consequências, não só às mulheres que o cometeu, mas também às suas próximas gerações. A Bíblia nos dá esse entendimento por meio da história de Rebeca. Ao engravidar de gêmeos, Esaú e Jacó, ela não entendeu a confusão que estava acontecendo em seu ventre, pois era como se os bebês estivessem lutando dentro dele. Mas ao consultar o Senhor, ele revelou o que estava acontecendo. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre. Dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Gênesis 25, 23. Deus não disse que havia dois meninos no ventre de Rebeca, mas sim duas nações. Então, se essa mulher, por algum acaso, tivesse abortado, toda a nação de Israel teria sido abortada junto. E a partir disso, podemos fazer uma analogia com toda a humanidade. Se a minha avó, por exemplo, tivesse sido abortada, minha mãe não teria nascido, eu não teria nascido, os meus netos, 2 filhos e meus 6 netos. Peraí, nem os meus filhos, meus 2 filhos, nem meus 6 netos. E agora ela já tem bisnetos. Portanto, quando uma mulher aborta, ela não derrama apenas o sangue de um feto, mas de gerações. Gravem isso, escrevam sobre isso, deixe isso reverberar no teu coração se você já cometeu aborto, deixa isso passar por você. Aqui não é uma acusação, é uma solução que está na cruz de Jesus. Ela dá legalidade ao mundo espiritual das trevas para que os espíritos de morte comecem a agir em sua vida, gerando todo tipo de morte. Morte física através dos mais diversos tipos de cânceres e enfermidades. Morte sexual, inibição ou pouca ativação de libido. Morte matrimonial, morte dos sonhos e em qualquer outra área da vida. Nesse sentido, as consequências do aborto serão inúmeras para a mulher que o fez, inclusive para os próximos filhos que serão gerados no ventre do aborto. No lugar do derramamento de sangue, também enfrentarão muitos problemas nas mais diversas áreas da sua vida. Imagine que o nosso útero, ele contém memórias genéticas. Foi derramado sangue. Existe um vídeo na internet que é um vídeo muito forte, e foi passado no Silk uma vez, quando eu estive lá no Silk, que é o Seminário de Cura e Libertação. E esse vídeo mostra, um vídeo muito antigo de um médico, ele mostra
Ele tinha uma clínica e essa clínica fazia muito abortos na época. E ele colocou uma câmera, enquanto ele foi fazer um aborto. E depois disso, ele nunca mais fez isso e começou a ser contra e lutar contra isso. E nesse vídeo mostra o médico enfiando lá a forma que era feita antigamente, né? Um lugar assim, um palito assim, para matar aquela criança que estava ali, aquele feto. E aquele feto ele se recuava, ele fugia, sabe? E ele ficou impressionado com aquilo. Esse vídeo é muito forte, gerou muitas coisas em mim quando eu vi. Mas quem quiser pode me mandar mensagem no Instagram e compartilho o link com vocês, porque está aberto no YouTube, tá bom? Então imagina que aquele útero ele ficou enlutado. Imagina que aquela criança que e aquele aborto que aconteceu naquele útero, aquele útero virou um túmulo porque existia uma criança ali. Então, isso são registros que acontecem. E quando outra criança é gestada, ela pode sofrer influências, não só físicas desse útero, dessas essas questões memórias genéticas que vão grudando sobre a pele dela, mas principalmente, como a autora nos ensina, as influências espirituais dos espíritos de morte. Imagine se sua mãe tivesse, se sua avó tivesse abortado tua mãe. Você que é mãe já, tem filhos e até netos. Imagina. Nada disso, nada de você existiria. Sua filha, seu filho, não é? Então, as consequências para os homens. Não é só as mulheres que têm consequências. Vamos lá. Os homens que foram cúmplices do ato também serão afetados, pois se os mesmos não o opuserem, não se opuseram logo, foram convenientes com a morte. Na Bíblia, o filho primogênito é chamado de primícias da virilidade. Olha o que diz em Salmos 78, 51. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Eu indico que você leia, né, e faça ali a teologia sistemática, né, busque no sistemático essa história de Salmos, porque ele está dando, né, menção a Gênesis também, então faça todo esse estudo referente a isso para você entender melhor. Neste salmo, o autor narrou a respeito de tudo o que aconteceu com o povo de Deus nas terras do Egito. E na hora em que ele mencionou sobre a morte dos primogênitos, ele usou o termo primícias da virilidade. Da mesma forma, quando Jacó, no fim da vida, chamou os 12 filhos para abençoá-los, o mais velho, Ruben, foi mencionado por ele como primícias da virilidade. Ruben, tu és o meu primogênito, meu vigor, as primícias da minha virilidade, como cúmulo de honra superior em poder. Gênesis 49, 3. Essa é uma tradução, né? Uma tradução que tem, King James. Sendo assim, os primeiros frutos da virilidade de um homem é o seu filho, filha, primogênito, primogênita. E sabemos que normalmente os abortos são feitos nas primeiras gerações. Muitas vezes a história é a mesma. Um casal de namorados, jovens inconsequentes, acabam engravidando, mas não tem condições financeiras ou psicológicas para assumir um filho, então opta pelo aborto. Todavia, as consequências do aborto para os homens podem acarretar na morte da sua virilidade. Porque este é o significado de primogênito. Se matou o primogênito, matou também a virilidade. O que isso significa? Impotência sexual. Muitas mulheres que defendem o aborto usam o seguinte argumento: é o meu corpo, logo eu decido o que fazer com ele. A minha resposta para isso é muito simples. Se é o seu corpo, então decida arrancar o seu útero, mas não matar uma criança dentro de você, porque esse já é o outro corpo. O aborto é um crime e, como tal, precisa ser combatido. Olha que eu acredito que eu acho isso de uma sabedoria que só pode jorrar do trono do Senhor. Olha o que essa autora diz. Muitas mulheres defendem o aborto usando o seguinte argumento. Eu já ouvi isso, tá? É o meu corpo, logo eu decido o que fazer com ele. Meu corpo, minhas regras. Não é assim que nós ouvimos? A resposta dela para isso é muito simples. Se é o seu corpo, então decida arrancar o teu útero, mas não matar uma criança dentro de você, porque esse já é
outro corpo. Olha isso, gente. Certa vez, em uma de minhas palestras, observei uma mulher segurando um bebê lindo que aparentava ter uns 2 meses no colo. E eu comecei a me questionar sobre o que aconteceria se, há 10 meses, essa mãe tivesse decidido abortar aquele bebê. A resposta é que eu não teria visto aquela criança, pois a mesma não teria nascido. Ela não estaria viva porque a verdade é que a mãe teria a matado. Qual é, portanto, a diferença entre contratar um pistoleiro para matar uma criança e abortar? Nenhuma. Logo, o aborto é um pecado de derramamento de sangue inocente que elimina as próximas gerações e as suas consequências espirituais são inúmeras. No mais, se este assunto te instigou a querer ampliar o seu entendimento a respeito do aborto, eu encorajo a ler o meu livro intitulado Aborto e Suas Consequências. Esse livro ele é bem fininho, é uma leitura fácil, porém não é muito. Você precisa ter discernimento para você digerir, porque até mesmo se foi você que cometeu, né? Mas ele também contém palavras que pode levar o Espírito Santo a te curar. Então, enfrente isso. E eu tenho outras palavras para falar para você no final, tá? Fique aqui. Onde você encontrará o conteúdo preciosíssimo inspirado na palavra de Deus, ou seja, nós sabemos que contém a palavra, mas não é a palavra, né? E diz respeito a esse tema de uma forma mais detalhada. Tenho certeza que será uma leitura que impactará a sua vida. Ela trata com muito respeito, com muito amor, né? E faz gerar, né? O Espírito Santo gerar esse convencimento do coração para haver o arrependimento. A mulher que pratica o aborto faz o seu ventre a sepultura do próprio filho. Seu útero se torna o túmulo do filho que Deus lhe deu. Essa é uma citação de Carvalho, em 2018. A respeito dessas consequências, né, do livro que você precisa, se você cometeu o aborto, deixa eu desligar aqui essas páginas para poder olhar para você aqui. Nós já estamos acabando. A respeito do aborto, se você cometeu o aborto, né, então você precisa orar ao Senhor e confessar isso diante dele, para que ele possa perdoá-lo. Porque os pecados não confessados, a palavra de Deus diz: se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para os perdoar. Uma coisa assim, eu estou parafraseando aqui porque eu não estou me lembrando bem na hora. Mas eu sei que tem, o Senhor, ele perdoa todos os pecados, coloca no mar de esquecimento, mas tem uma condição. A condição é assim: se confessar, né? Então, primeiro você precisa gerar no seu coração, através do Espírito Santo, que você pecou contra Deus. Você vai aqui com esse relacionamento vertical. Você vai orando e pedindo para o Espírito Santo colocar no teu coração um arrependimento genuíno, porque você entenda que você pecou contra Deus. Depois você se arrepende aqui na horizontal. Mas o primeiro ponto é você reconhecer que você fez aquilo que desagrada o coração do Senhor, que entristece o Espírito Santo que vive dentro de você. Após esse arrependimento genuíno, ele te perdoa. E aquilo vai para o mar do esquecimento. Ele já não se lembra o que você fez, porque a palavra dele diz isso. Depois, quem vem te acusar não é Deus, porque Deus nunca acusa. O Espírito Santo convence quem é o nosso acusador. É Satanás. E aí, para isso, eu indico o livro de Joyce Meyer, que é a batalha, né? O campo espiritual, a batalha. Como que é? Eu vou lembrar o nome, mas é a batalha na mente. E aí você vai batalhando e resistindo a Satanás, porque é isso que ele fala. Resista ao inimigo, submete a Deus. Resista a Satanás, que ele fugirá de vocês. De nós, né? Porque as setas de Satanás é sempre lançada aqui também. A minha batalha espiritual também é muito na mente, né? O campo de batalha da mente. Eu acho que esse é o nome do livro de Tânia, da Joyce Meyer. Eu tenho em PDF também. É, outra coisa que eu quero falar para vocês é uma frase que uma das minhas clientes me trouxe. Ela, na verdade, ela não é cliente, ela é uma amiga. Ela disse que uma vez ela ouviu uma pregação na igreja que ela encontraria com o seu filho lá no céu.
Ela cometeu um aborto quando era jovem, se arrependeu, mas existia essa dor no coração dela. Então, ela ainda não tinha liberado perdão para ela mesma, mas ela pediu perdão para o Senhor. Gerou no coração dela o arrependimento, mas Satanás acusava ela todos os dias, né, sobre isso. E depois que ela ouviu essa palavra, libertou ela de vez, né, daquele derramamento de sangue. Porque naquele momento o Senhor usou a boca de um pastor para falar que no final de todas as coisas, ela encontraria com aquele bebê lá na Nova Jerusalém. Quando existirem os novos céus e a nova terra, quando nós estivermos vivendo com o Senhor, com os nossos corpos glorificados, a palavra de Deus nos ensina que nós vamos conhecer, vamos nos reconhecer, mas o amor vai ser fraternal sobre todos os como irmãos, mas nós vamos nos reconhecer. Então, se um dia você cometeu isso pela influência de Satanás e pela promiscuidade que vem também decaindo sobre as gerações até você, primeiro, confesse ao Senhor. Se você precisar entrar em contato com alguém ou buscar na tua igreja alguém que você possa confessar uns aos outros para serem perdoados e para serem uns aos outros é para serem curados. E depois você também pode entrar em contato comigo, eu posso orar com você em concordância. E depois você pense também que você vai encontrar com esse bebezinho lá no céu. Você vai viver a eternidade com ele ou com ela, né? Isso conforta o nosso coração, nos traz aconchego, porque essa é a promessa do Senhor. Eu espero que essas palavras deste livro, ele tenha gerado no teu coração esse movimento de cura que vem através do nosso Senhor Jesus, nosso único Salvador, o único que é capaz de nos curar fisicamente, emocionalmente, né? Curar a nossa alma. Ele nos cura, ele nos liberta e nos cura, principalmente, não, principalmente não, sim, ele nos cura, inclusive, essa é a palavra, desculpa, inclusive a nossa alma, que são as nossas emoções, vontades. Então coloque isso tudo nas mãos do Senhor. Se você precisar, assista de novo esse vídeo, essas gravações, essa playlist, né? Tem, foram 13 capítulos deste livro. Assim, que ela escreveu assim que já não és mais servo, mas filho. Lembrando que está escrito aqui, se você é alguém que deseja descobrir a sua identidade, o seu propósito, porque Deus quis te dar o dom da vida, eu te convido a embarcar comigo nessa leitura. Meu desejo é que à medida que você for mergulhando nas páginas desse livro, o Pai te traga ainda mais revelações e confirme, assim como Jesus, que você é um filho amado de Deus. Outra coisa, antes da gente encerrar, o Senhor está me colocando aqui no coração de partilhar um testemunho com vocês. É claro que eu não vou dar nome aqui. Existia uma pessoa, né, tem uma pessoa, e durante uma conversa eu perguntei para ela, Deus me tocou para perguntar se já houve alguma vez que ela tivesse feito aborto, se já aconteceu isso na vida dela. Porque ela estava me contando que ela estava com algumas é, inflamações no útero, pólipos, alguns cistos no ovário. Então o médico estava investigando porque aquilo poderia ser maligno. Então estava fez uma biópsia, ia colher outra biópsia, e eles já estavam levando para um caso de câncer. E ela foi contar essa história para mim. E eu perguntei, fulana, por acaso você já cometeu algum aborto? E ela começou a confessar, chorando, que se arrependia muito, mas que guardava esse segredo há muitos anos, porque ela já tem 60, quando ela falou isso para mim, 68 anos. Aí ela confessou, chorou bastante. Eu coloquei um pouco das palavras de Deus que Deus foi me lembrando, né, para falar para ela que ele tinha perdão para todas as coisas, que precisava ter um coração disponível, assim, né, que gerasse isso genuinamente no coração, e Deus estava vendo o arrependimento dela, que ele perdoou ela, tudo, né? E resumindo, 2 meses depois, ela me mandou uma mensagem dizendo que não tinha mais nada no útero dela. Mais nada. Nem um pólipo, nem um cisto, nem nada. Ela estava curada. Ela tirou das mãos de Satanás naquele dia, através de uma pergunta simples. Ela tirou a procuração que Satanás tinha para cobrar aquele derramamento de sangue dentro do útero dela, que ainda estava
na jurisdição das trevas. Por quê? Porque ela ainda guardava aquilo como segredo. Ela estava presa naquilo. E depois de um tempo, depois de um ano e tal, eu perguntei, Fulana, você ainda carrega aquele segredo que você falou que levaria para o túmulo? Aí ela falou, não. E hoje eu não escondo mais nada. Aquilo que eu falei para você é o que me prendia. Então ela entendeu que quando ela confessou, um para o outro, assim como diz a palavra de Deus, confessai a Deus, né? Se confessares, sereis salvo, será perdoado para Deus. Mas se confessar uns aos outros, sereis curado. Então coloque essa palavra de Deus em prática. Fala, Senhor, eu tenho aqui, eu preciso confessar isso com o meu irmão, mas a tua palavra diz, Senhor, assim, assim, assim. Então eu quero que isso se cumpra na minha vida. Essa é a tua vontade para a minha vida, Senhor. Então eu estou aqui, eis-me aqui, confessando, falando para os meus irmãos, falando para, claro que tem que ser uma pessoa que tenha discernimento também, né? Mas o principal é você se consertar na presença de Deus. Então, se precisar de ajuda, conversar, confessar, ou até mesmo tirar mais dúvidas a respeito desse livro, que eu não tenho todas as respostas, nem ninguém tem, somente Deus tem, mas nós podemos conversar mais sobre ele. Volte na gravação, assista de novo, agora com mais calma, né? Leia os resumos também em PDF que eu coloco de cada leitura no grupo, se você está no grupo, leia, né? Aqueles resumos, se você não tem o livro, ali pode trazer outros insights, assim, vamos dizer, tá bom? Mas estude novamente, porque este livro, ele contém palavras de cura, onde dá liberdade ao Espírito Santo agir no nosso coração. Deus abençoe, eu espero te ver na próxima leitura. E ainda não tenho o livro certo, né, que nós vamos ler daqui da pastora Tânia Teresa, mas eu já tenho aqui a intenção de gravar sobre essa questão da batalha espiritual. Logo eu venho aqui dar mais informações para vocês. Um beijo, fiquem com Deus.